Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nessa noite. Nós te pedimos para que a tua palavra, que é a verdade, ó Deus, entre, penetre em cada coração, a sua espada da palavra, que é mais cortante do que a espada de dois gumes. Pai, em nome de Jesus, fala, capacita, abençoa, anima, levanta cada homem, cada mulher de Deus aqui, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, queridos, glória a Deus. Nós queremos compartilhar algo com os irmãos. Na verdade, é uma palavra que nós compartilhamos já nas 40 horas de jejum, no sábado de manhã. Como nós não tínhamos muitos irmãos aqui, o Cláudio esteve compartilhando conosco. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, amém? Amém? Porque basta você ligar os jornais e perceber que todas as notícias giram em torno de dizer que o mundo está em crise. E na verdade esse mundo não serve mais para nós, amém, irmãos? Fala para a pessoa do seu lado, há um reino onde você vai morar, meu irmão. O reino de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor vai fazer novos céus e nova terra. E é lá que você vai habitar. Mas depois em um outro momento, nós podemos compartilhar sobre isso. Mas é lá que você vai habitar, não é nesse lugar. Mas enquanto nós estamos aqui, Deus usa da crise, da aflição, para nos transformar. Fala comigo, transformar. Transformar para me parecer com quem, pastor? Transformar para que você seja parecido com Cristo Jesus. Esse é o alvo de Deus, está lá em Efésios 5. Amém? Até que cheguemos à estatura do varão perfeito, à plenitude de Cristo. Amém? Esse é o alvo de Deus para com você. Você chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Amém? Amém? Então, para isso, fala a pessoa do seu lado, vai ter crise, meu irmão. Mas abre sua Bíblia aí, em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Amém? Os irmãos já abriram? E sabemos que todas as coisas, diga comigo, todas as coisas contribuem, amém? Juntamente para o bem, diga comigo, o bem, daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pergunta para a pessoa do seu lado, você ama a Deus? O que ela respondeu? Se ela respondeu que sim, diz aqui que quem ama a Deus e está no seu propósito, todas as coisas vão contribuir. Fala a pessoa, todas as coisas então vão contribuir para a sua transformação. O engraçado é que nós vemos um ensino completamente errado com relação à crise, à aflição. Qual que é o ensino? É que quando há uma crise, uma aflição, você deve orar a Deus para Ele te tirar logo da crise e da aflição. De fato, você pode passar rápido pela crise e pela aflição. Desde que diante dessa crise e dessa aflição, você seja transformado. Diga comigo, transformado. Senão não adianta nada. Você passar pela crise, pela aflição, lá em Deuteronômio diz que o povo ficou no deserto, porque Deus queria provar o coração deles. Por que você acha então que eles ficaram 40 anos no deserto? Porque o coração deles era bom? Não, percebe? Não aceitaram ser transformados no deserto. E muitos morreram ali, sem ser transformados, sem mudarem de vida. Então, toda crise vai produzir em nós mudança e transformação, desde que nós deixemos Deus trabalhar nas nossas vidas. Amém, irmãos? Amém? Abra sua Bíblia em Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. O problema é que
Nenhum ser humano gosta de passar por crise. Isso é uma verdade, é ou não é? É uma verdade. Mas há um ensino muito errado de que quem passa por crise, quem passa por algum problema, é porque fez alguma coisa de errado, é porque Deus está punindo, é porque Deus está castigando, ou é porque ela não merece algo, ou é porque tem algo de errado com a vida dela. Mas nós vamos ver aqui que um homem passou por uma crise, esse tal de Ezequiel aqui, homem de Deus, profeta, passou por uma crise. E nós vamos ver que o próprio Deus o colocou naquela situação. Agora, se quem passa por uma crise ou uma dificuldade é porque está em pecado, é porque tem algum problema, ou é porque Deus está punindo, como que esse homem aqui, cheio do Espírito, então, foi levado para o meio do problema? Porque olha o que a palavra de Deus diz aqui, no verso 1 de Ezequiel 37. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quem que levou ele para o vale cheio de ossos? O Senhor. Vamos continuar lendo. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E respondi: Senhor Deus, tu o sabes. E disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei sobre vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído de um barulho de ossos, que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu sobre pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos vento ao Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém, irmãos? Um exército sobremodo numeroso. Mas quem levou Ezequiel no vale de ossos secos? Ah, foi o diabo. Foi o diabo? É por isso, meu irmão, que no meio de uma crise, você também não pode ficar em crise. Ai, por que Deus me deixou nessa situação? Igual nós vimos nas 40 horas de jejum, Elias. Jezabel falou: Elias, eu vou te matar. O que ele fez? Correu para o deserto, ficou em crise, pediu a morte para Deus. Fala a pessoa do seu lado: não deixa a crise entrar em você, meu irmão. O mundo pode estar em crise, você pode estar no meio da crise, mas você não pode estar em crise, percebe? Porque aí você não é transformado. Então Deus levou esse homem lá, num vale que tinha água, que tinha árvores frutíferas, que tinha muita comida, que tinha gente rindo, conversando. Foi assim? Deus colocou ele no cemitério. Deus colocou aquele homem onde havia morte. Deus colocou aquele homem numa situação onde ele não tinha controle. Mas Ezequiel teve atitudes que eu quero falar nessa noite que você precisa ter no seu vale de ossos secos. Pergunta para a pessoa do seu lado aí: você já identificou algum vale de ossos secos na sua vida?
Eu quero te falar nessa noite de 6 coisas que Ezequiel fez para que ele pudesse ver o vale de ossos secos se transformar em um exército muito numeroso. Percebe? Depende de você, meu irmão. Você pode ficar no vale de ossos secos a vida inteira, ou você pode responder a Deus. Você pode ter as atitudes que Ezequiel teve e ter a graça de Deus fluindo e ver algo acontecendo. Amém? Então é importante nós entendermos isso. É muito importante. Senão, não vai haver transformação nas nossas vidas. Diga comigo, crise é um momento da minha oportunidade. É o momento da sua oportunidade. Por quê? Porque é o momento que você pode ver o milagre de Deus. Porque é o momento que você pode ver Deus operar como Ele nunca operou antes na sua vida. Porque é o momento onde você pode ter provisão de onde você menos imagina. Você consegue me compreender, amém? É um momento onde você vai ver coisas que você não espera. Eu testemunho aqui do Tarsis, né? O Tarsis testemunhou nas 40 horas. Estava numa situação de desemprego, é isso? 9 parcelas do carro atrasado, 9 parcelas, chegava a quase 5 mil reais. Mas mandaram uma carta para ele. Aí ele arrumou um emprego, agora está trabalhando, graças a Deus, saiu do desemprego. Mas chegou lá, ele tinha que pagar agora os quase 5 mil reais de atraso da prestação. Senão ia prender o carro. Mas olha a oportunidade. Ligaram para ele e ele pagou os quase 5 mil que tinha de prestação em atrasado com 1.000 reais. Com 1.000 reais. Percebe? Fala, pessoal do seu lado, é momento de ver Deus movendo na sua vida. Percebe? Momento da crise é o momento de você ver a mão de Deus. Mas para ver a mão de Deus, nós temos que ter atitudes corretas. Sabemos onde nós estamos pisando, o que está acontecendo, o que nós devemos fazer. Amém? Então, primeiro ponto que você deve entender com relação ao vale de ossos secos, que talvez você está passando aí na sua vida em alguma área. É que em todo vale de ossos secos nós podemos ter vitória. Amém, irmãos? Não tem como você passar por um vale de ossos secos com o Senhor, respondendo da forma correta e não ter vitória. O seu vale de ossos secos, se você estiver com o Senhor, vai se tornar um exército muito numeroso, como diz a palavra de Deus. Vai se tornar um grande exército, vai se tornar um lugar de bênção, vai se tornar um lugar de vida. Amém? O problema é, como eu falei no início, é que muitos creem que a crise não é de Deus. O vale de ossos secos não é de Deus, é do diabo. Mas o Senhor nos põe também nos vales de ossos secos, como colocou o próprio Ezequiel. Para o quê? Para trazer experiências na vida desse homem. Para dar a ele experiências. Para liberar sobre a vida dele bênção sem medida. Para ele ter experiência a qual nós vemos que ninguém ainda tinha tido na Bíblia. Percebe? Aquele homem foi abençoado de uma forma que nós não vimos ninguém igual, de uma forma diferente. Por quê? Porque Deus queria abençoar a vida dele. Então Deus o colocou lá. O segundo ponto que nós devemos entender com relação ao vale de ossos secos. Olha o que diz lá no versículo 2. Ezequiel 37. E ele me fez andar ao redor deles. De quem? Dos ossos secos. E eram muito numerosos na superfície do vale. E eles estavam sequíssimos. Fala comigo, sequíssimos. Segunda coisa. Encare o seu problema, meu irmão. Fala pessoal do seu lado aí. Encare o seu problema. Tem como tampar o sol com a peneira, meu irmão. Se você tem um problema, você precisa resolvê-lo.
Deus vai te dar graça para resolvê-lo. Mas a primeira coisa que Deus falou para Ezequiel: anda aí, Ezequiel. Vê qual que é a situação aí. Vê qual que é o problema. E Ezequiel começou a andar. E ele pôde dar um relatório. Ele falou que aqueles ossos estavam sequíssimos. Ou seja, estava seco, não tinha vida. Não tinha uma gota de sangue. Não tinha carne neles presa. Eram só aqueles ossos secos. Não fala secos não, fala pior do que secos, né? Sequíssimos. Então ele teve que enxergar o problema. Às vezes você está aí com um problema financeiro, você fala: eu não vou nem olhar o meu extrato bancário. Eu já sei que a minha conta está negativa. Aí você vai só usando débito. E vai lá, tudo que é maquininha, você enfia seu cartão. Não pode ver uma maquininha que você quer. Onde que põe o cartão? Meu Deus. Aí você não olha o seu extrato bancário, você não quer olhar o problema. Porque você sabe que quando você olhar ele, você vai entrar em crise. E aí você vai falar: agora eu encontrei o vale de ossos secos na minha vida e eu vou ter que resolver esse problema. Mas muitas vezes nós corremos. Muitas vezes, ao invés de olhar o problema, nós corremos do problema. Está lá com problema no casamento. Precisa conversar. Precisa resolver. Precisa encarar o problema de frente. Mas aí você fica lá tampando com a peneira. Vamos levar, vamos empurrando com a barriga. Eu vou aguentando essa jararaca aqui em casa. Aí a mulher pensa: eu vou ter que ficar aguentando esse cavalo. E aí vai. Percebe? Aí vai, desse jeito. Porque não encara o problema. Não olha de frente. Vamos ver aqui qual que é o problema para a gente resolver e avançar. Às vezes é lá na sua célula. Tem lá uma falta de unidade. O povo não é um. A reunião é ruim. E se você não olhar, enxergar o problema e falar: o problema é esse aqui, preciso resolver isso. Ou às vezes é com seus filhos. Às vezes é no seu trabalho. Como eu falei, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. E aí, se você não enxerga e fala: o problema é isso aqui, o negócio está seco mesmo. Nós fomos ver na Bíblia, você conhece a história de Davi e Golias, amém? Davi foi enfrentar Golias. Mas o que Saul falou para Davi? Você tem certeza que você quer enfrentar esse cara? Você é um pastor de ovelhas. Esse cara aí é guerreiro desde a infância, desde a juventude. Ele olhou o problema de frente. Qual que era o problema? Um Golias, grande, guerreiro desde a juventude. Ele falou: esse é o problema. Deus vai me abençoar para eu resolver esse problema. Amém? Mas se você não quer nem olhar o problema de frente, como que você vai resolvê-lo? Como você vai ver a mão de Deus te abençoando e você desfrutando do melhor de Deus? Percebe? Se você não encarar de frente a situação, fala: esse aqui é o problema, eu preciso resolver isso. Amém? Você lá com seus filhos. Tá lá, o negócio não tá bom. Você tá vendo seus filhos lá rebeldes dentro de casa, não te obedecem. Você não resolver esse problema de frente. Não enxergar o problema e deixar a coisa ir andando. Você vai ter problema depois, maiores. Esses ossos cada vez vão ficar mais secos. Amém? Então o profeta identificou, falou: é, Senhor. Está sequíssimo. E aí olha o que acontece no verso 3. Então perguntou-lhe: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Terceira coisa, esse profeta esperou por uma palavra de Deus.
O Senhor jogou a batata quente na mão dele. Falou, e aí? Ezequiel, esses ossos aí podem reviver ou não? O que Ezequiel falou? É você que sabe, Senhor. Mas nesse momento aqui não foi ele ser rebelde. É, Senhor, você que sabe, você me colocou aqui. Você que me colocou nesse problema, agora você tem que resolver. Não foi dessa forma. Ele quis dizer, Senhor, tu sabes. Porque ele reconheceu que quem tinha poder para fazer aqueles ossos reviver? Só Deus. Só o Senhor tinha poder para mudar aquela circunstância. Só o Senhor tinha poder para fazer com que aqueles ossos se tornassem vida. Percebe? Então, essa compreensão que nós devemos ter. Senhor, tu sabes. Ou seja, Senhor, me dá uma direção. O que eu devo fazer nesse vale de ossos secos, Senhor? O Senhor me colocou aqui, eu preciso resolver esse problema. Como que eu vou resolver, Senhor? Como que o Senhor vai resolver esse problema? Porque se você também pegar o problema para você, você vai ter que resolver com o seu braço, e você não vai conseguir resolver. Amém? Senhor, você me colocou no meio desse problema, meu Pai. Então como que nós vamos resolver esse problema? Me dá uma direção. O profeta buscou uma palavra de Deus, fala comigo, palavra de Deus. Esse é o terceiro ponto. Ele esperou uma palavra de Deus. Ele não foi lá chutar aqueles ossos para ver se revivia. Deixa eu ver aqui, Senhor, deixa eu ver se eu consigo achar os ossos aqui, montar um esqueleto aqui para ver se a coisa muda. Deixa eu procurar de onde que é essa cabeça aqui, esse crânio. Quando eu fiz faculdade, eu fui 2 vezes no cemitério, irmãos. Os professores eram meio doidos. Eles pediam para nós levarmos dentes de verdade. E aí eu fui comprar lá no cemitério da Vila Formosa. Engraçado que os coveiros vendiam até crânio. Quer crânio para você estudar? Eu vendo também, R$50. Você vê como a gente não vale nada. Depois sua cabeça é vendida por R$50 aí, qualquer cemitério. De verdade. O nome do coveiro era linguiça. Para piorar a situação. De verdade. Então pensa. Ele está lá naquele vale, naquele cemitério. Deus fala, e aí, profeta? Pode reviver esses ossos ou não? Percebe como Deus colocou ele no meio da crise? Primeiro Deus colocou lá e ele viu que estava sequíssimo. Deus falou, e agora? Como nós vamos resolver o problema? E o profeta se dobrou diante de Deus. Senhor, tu sabes, Senhor. É o Senhor. O profeta sabia que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Amém? O profeta sabia. Se você for ver lá no Novo Testamento, Pedro saiu para pescar e tentou a noite toda. Mas a palavra diz que quando ele ia voltando para a praia com seu barco, o Senhor Jesus falou, Pedro, vamos pescar. E ele falou o quê? Senhor, pesquei a noite inteira, não peguei nada. Ele falou, leva o barco aí para águas profundas. Aí depois Jesus falou o quê? Lança as redes, Pedro. E o que aconteceu? Pedro lançou, e a palavra diz, quando eles puxaram as redes, estavam cheias de peixes. E o barco quase afundou. Tamanha era a quantidade de peixes que estavam nas redes de pesca. Então entenda, querido, a palavra de Deus é o que nos dá autonomia para que as coisas aconteçam. Se você for ver lá em Gênesis, como que Deus criou todas as coisas? Com a palavra. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus começou a falar, e as coisas começaram a acontecer. Então o profeta sabia disso. Se Deus falar, a palavra que sair da boca de Deus é a direção que eu preciso para que esse vale de ossos secos se transforme em vida. Então ele aguardou por uma palavra de Deus. Ele esperou em Deus.
E aí entra a quarta coisa que ele fez. Ele buscou essa palavra de Deus. Ouviu e profetizou. Fala comigo, profetizou essa palavra de Deus. Então as palavras que saem da sua boca têm poder. A palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte está na língua. Pergunta a pessoa do seu lado, para que você tem usado a sua língua, meu irmão? Ah, pastor, eu falo mal, eu fofoco. Eu chamo meus filhos de burro, de ignorante. Me perguntou 2 vezes a continha de matemática, eu já. Você é burro, moleque, você não aprendeu, não. É isso que você está profetizando. Aliás, você está amaldiçoando, né? Você está usando sua boca para amaldiçoar. Você está usando a sua boca para, ao invés de trazer vida, você está usando para trazer morte. Esse fulano só Deus. Esse aí não tem jeito. Esse casamento não vai dar certo. Esse emprego eu vou te contar, viu? Esse patrão é um endemoniado. É isso que você vai ter. Esse lugar não presta. Essa família, olha, queria ter nascido em outra família, em outra casa. Percebe? Tudo errado. Tudo errado. Ao invés de usar a palavra que sai da boca de Deus, você está usando outras palavras. Olha o que diz lá no verso 4, que nós lemos lá em Ezequiel 37. Disse-me ele, profetiza a estes ossos, dizendo-lhes. Então agora Deus está dando uma direção, falar comigo, direção. Uma direção para o profeta. Então olha lá. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós. Sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus deu uma direção para o profeta. Você tem uma palavra de Deus para o seu vale de ossos secos? Ou está lá só você olhando? Eita, seco, hein? Essa área da minha vida está ruim. Essa área financeira, quando que vai melhorar? Mas você não tem uma palavra de Deus. Você não busca uma palavra daquele que pode mudar todas as coisas. Você só fica olhando lá, está sequíssimo, hein? Essa conta bancária tá seco. O negócio aqui está no vermelho. Está nem seco, já está pegando fogo esses ossos. Percebe? Esse casamento aqui está sequíssimo, hein? O mel da lua de mel secou que não tem uma gota agora. E casamentinho velho ruim. Vale de ossos secos. Você está lá apenas olhando, ao invés de buscar uma palavra de Deus. Essa célula está ruim, ô célula ruim. Vida não flui, o povo é chato. É isso que você vai ter. Porque não tem uma palavra que sai da boca de Deus. O próprio Senhor Jesus disse, se eu não me engano, lá em Deuteronômio 8 também diz, que o homem não vive de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra que sai da boca de Deus. É isso que nos sustenta. O problema é que nós enxergamos o vale de ossos secos. É até mais fácil de ver. Mas aí, ao invés de buscar a palavra, para falarmos a palavra certa, para declararmos a palavra certa, aí nós deixamos. Deixa aí sequíssimo até quando Deus quiser. Busca a palavra, querido. Busca a palavra de Deus. Qual que é a palavra de Deus para a sua vida financeira? Qual que é a palavra de Deus para a sua família? Será que você diz lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor?
Oh, a minha família pode estar no mundo hoje, mas ela vai servir ao Senhor. Meus filhos vão servir ao Senhor. Vão ser homens e mulheres de Deus. A minha casa vai vir comigo para o culto. Hoje eu ainda venho sozinho, mas futuramente eu vou ver toda a minha casa domingo no culto comigo. Eu vou ver toda a minha casa na célula. Percebe? Eu tenho uma palavra na minha vida, lá, onde o Senhor Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu declaro isso sobre a minha vida. Eu estou cuidando do teu reino, Senhor. Estou cuidando, larguei tudo para ser pastor, Senhor. Nada vai me faltar. Tudo que eu preciso já foi liberado sobre a minha vida. Percebe, querido? Aí tudo que eu preciso vem. Porque você tem que usar as palavras corretas. Qualquer palavra que sai da boca de Deus para a sua vida. Qualquer palavra que sai da boca de Deus para o seu vale de ossos secos. Sou pastor, mas meu patrão é endemoniado, pastor. Olha lá José. José foi vendido como escravo. Você não é nem escravo. Escravo tem direito a alguma coisa? Escravo trabalha só para comer. Tem patrão pior do que o dono de escravo? Não deve ter, não. Mas ele ganhou o coração do dono dele, chamado Potifar. E Potifar confiou tudo que tinha nas mãos de José. Depois, mais tarde, foi para a cadeia. Depois, decifrou o sonho de Faraó. Deus deu discernimento. Se tornou lá o braço direito de Faraó. Agora, Faraó era um homem de Deus? Era um endemoniado, enviado do inferno. Mas José viveu bem porque onde ele chegava, ele ganhava o coração. Onde ele chegava, Deus o abençoava e ele era instrumento de Deus. Percebe? Você tem que se enxergar como José. Se na sua empresa está difícil, você fala: eu vou ser um José nessa empresa aqui, eu vou ganhar o coração do meu patrão. Eu vou ser um funcionário de confiança dele. Ele vai ver graça de Deus na minha vida. Ele vai ver poder de Deus na minha vida. Amém? Percebe, querido? Mas depois que você tem a palavra que sai da boca de Deus, existe o quinto passo, que é o quê? Existe um processo de restauração. Fala comigo, a restauração é um processo. Não existe palavra mágica. Alakazam, tudo mudou. Pronto, seu marido virou uma bênção agora. Fala, pessoal do seu lado, é um processo. O problema é que nós desistimos no meio dos processos. Às vezes você até tem a palavra correta. Você tem uma palavra de Deus. Mas você usa essa palavra uma, duas vezes, você fala: não mudou nada. Aí você desiste. Aí você desiste. Quando na verdade você deveria continuar orando, declarando a palavra de Deus. Olha o que diz lá no verso 7 de Ezequiel 37. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram carne, e estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Perceba aqui um processo. Começou a ouvir barulho, os ossos começaram a se juntar, formou lá o esqueleto, depois apareceram os tendões, depois os músculos, e depois a pele para cobrir. Agora pensa, você é o profeta, você está lá, profetizou aquela palavra de Deus. Você começou a
a ouvir barulho. Aqueles ossos começam a virar caveira. Era um filme de terror, irmãos. Exorcista. Era um filme de terror. Às vezes você profetiza uma vez, aí começa o filme de terror. Os ossos começam a se mexer, a se juntar. O problema parece que está piorando. Aí o que você faz? Não vai resolver não, não vai ter jeito. Aí você desiste. Aí depois montou o esqueleto, aí começou. Não sei se você já viu, irmãos, mas eu na faculdade eu tive que trabalhar com um cadáver mesmo. A gente dava nome para eles, tadinho, porque não tinha nome. Aí tinha umas piscinas de formol, algumas tinham umas cabeças, outras braço, perna. E tinha uma que tinha um corpo que a gente abria. Aqui o peito e a barriga. De verdade. Aí tirava intestino, aí você estudava tudo lá dentro. É feio. É muito feio. Aí você imagina o profeta tá lá e vira aquele esqueleto. Aí agora aquilo é coberto por tendões, músculos. Virou aquele filme de terror, aquela coisa mais terrível do mundo. E não era um só não, para onde ele olhava tinha ali filme de terror. Mas as coisas começaram a acontecer e a mudar de forma. Percebe? Até que veio a pele e cobriu. Ficou parecendo gente. Mas pior, agora cobriu com pele, mas é um zumbi, porque não tem espírito. Aí virou outro filme agora. Filme de zumbi. Um monte de morto-vivo. Você não sabe se está morto ou se está vivo. Era filme de terror. Era o momento que o profeta estava ali vivendo. Era a crise. Mas ele continuou na palavra de Deus. Percebe? Fala a pessoa do seu lado aí. Persevera, meu irmão. O problema é quando você ouve os ossos se juntando, já ouve o barulho, aí você já quer correr. Já corre de medo do filme de terror. Já corre de medo daquela situação. Já corre de medo daquele problema. Quando na verdade você deveria ser aquele que fala, opa, peraí, alguma coisa está acontecendo, deixa eu continuar aqui. Deixa eu continuar, porque essa situação vai mudar. Porque às vezes para mudar precisa piorar um pouco, irmãos. Percebe? Vou te dar o exemplo do cego. Pensa. O cara era cego, aí ele pede para Jesus para ser curado. E a palavra de Deus diz que Jesus cuspiu na terra, fez um barro com saliva e terra e passou nos olhos daquele cego. Não sei se já caiu um grão de areia, uns cílios no seu olho. Como que foi? É tão agradável, né, irmãos? É tão gostoso. Aí Jesus pega, põe ali aquela terra com saliva no olho do indivíduo e fala para ele, vai lá lavar no tanque lá. O cara é cego. Como que ele ia lavar no tanque? Aí ele sai procurando o tanque, com o olho agora, ele não é só cego, agora ele tem um monte de terra no olho. Ou seja, às vezes para melhorar, a coisa precisa piorar um pouco. Fala, meu Deus, estou orando pelo meu casamento, agora eu descobri que o homem está me traindo. Calma, é desse jeito que o problema vai ser resolvido. Deus começou a expor o problema. Deus quer resolver o problema. Você está me entendendo, sim ou não? Eu estou orando por essa situação e parece que quanto mais eu oro, mais piora.
Deus quer resolver o problema. É o cego com o olho cheio de terra. Mas depois que aquele homem lavou os olhos, a palavra diz que ele voltou a ver. Ele voltou a enxergar. Então você começa a ver lá o vale de ossos secos mexendo, os ossos se juntando, os tendões, os músculos, a pele virou zumbi, e aí você sai correndo. Não quero mais esse emprego. Não quero mais esse casamento. Não tenho mais paciência com os meus filhos. Essa vida financeira deixa do jeito que está. Eu quero é que Deus faça algum milagre. Percebe? Sendo que na verdade você deveria ser esse instrumento de Deus. Sendo que na verdade você deveria ser aquele que leva a palavra de Deus para ver a mudança. Amém? Fala para a pessoa do seu lado, é para melhorar, às vezes piora um pouco, irmão. E aí aconteceu a sexta coisa na vida de Ezequiel, para que aquele vale de ossos secos se transformasse em um exército muito numeroso. Agora tem lá um monte de zumbi. E olha lá no versículo 9, vamos ler. Então ele disse, Deus falou ao profeta, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Amém, irmãos? Então veja, ele profetizou, creu, aguardou, continuou profetizando, os ossos juntaram, criou tendões, músculos, pele, agora virou um zumbi, agora precisa ter o Espírito. E Deus falou, profetiza para o Espírito vir sobre eles, para que eles tenham vida, para que esse monte de zumbi agora se torne um exército. Um exército. Então perceba que, o que isso quer dizer, querido? É que tudo que nós fazemos deve ser com um propósito. Diga comigo, propósito. O Espírito aqui, ele representa algo eterno. Muitas vezes nós estamos pensando em resolver aquele problema momentaneamente, nessa vida aqui. Mas Deus quer resolvê-lo para a eternidade. Percebe? Então você está orando e quer paz na sua casa. Mas Deus não quer só dar paz na sua casa. Deus quer ver você e sua família servindo a Ele. Vivendo o propósito de Deus, vivendo debaixo da graça de Deus, vivendo a bênção de Deus, vivendo os sonhos de Deus. O problema é que muitas vezes nós falamos, não, só quero paz em casa. Nós abrimos mão do propósito. Mas, Senhor, muda a minha vida financeira. Aí você vê os ossos juntar, tendão, músculo, pele. Aí você fala, não, só um zumbi tá bom, Senhor, já melhorou minha conta bancária, já tem um pouquinho de dinheirinho sobrando, já dá para levar as crianças para assistir os Minions nas férias. Tá bom, Senhor. Tendo para mim já basta. Fala, pessoal do seu lado, Deus quer que você tenha para abençoar outros, meu irmão. Ou seja, você tem que ter abundância. Abundância, por que Deus quer que você tenha abundância? Para você usar os recursos no propósito dEle. Amém? Mas aí você fica olhando pequeno. Não, eu só quero que minha vida financeira mude. Mas com qual finalidade? Para sua vida financeira melhorar e você, todo fim de semana agora ir para a praia e nunca mais vir no culto? Você consegue me entender, querido? Tudo que Deus faz é por um propósito. Nós lemos lá no início, Romanos 8, 28.
tudo que Deus faz é por um propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e estão no seu propósito. Ou seja, tem que entrar o Espírito. Tem que entrar o Espírito. Por que você quer que a sua empresa cresça? Só para você ter um nome conhecido? Só para você ter status, alguma coisa do tipo? Deus tem uma finalidade com isso. Deus quer te abençoar com isso. Mas Deus quer que você também abençoe outros com isso. Porque se você tiver uma empresa, você pode dar emprego para os irmãos, que bênção. É ou não é? É você prosperar, você crescer, você poder abençoar a vida dos irmãos. E a sua empresa ser um canal de Deus para abençoar outros. Consegue compreender? Pensa que a sua família não só precisa ser transformada para que você se deleitar disso. Deus quer que a sua família seja transformada para que ela seja referencial para outras famílias. Amém? Lá no seu bairro, na sua rua, alguém olha e fala assim: nossa, a família do fulano era uma tragédia. Não é possível, Deus fez alguma coisa, porque agora tem paz naquela casa. Antes eu ouvia era barulho de prato, copo, panela. Agora você ouve o povo lá orando na casa, Jesus. Consegue me entender, querido? Tem que manifestar a glória de Deus. É por isso que Deus queria soprar o Espírito. Tem que manifestar a glória, senão não tem jeito. Percebe? Aí o vale de ossos secos pode se tornar um exército muito numeroso. Porque agora o Espírito de Deus está neles. Porque agora aquilo tem propósito. Percebe que você, desempregado, para que você quer trabalhar? Ah, eu quero trabalhar porque eu quero dinheiro. Não! Enxergue de outra forma. Eu quero trabalhar porque eu vou ser um instrumento de Deus lá no meu emprego. Lá eu vou ter companheiros de trabalho, eu vou evangelizá-los, eu vou tocar o coração deles. E no final do mês, por recompensa, eu ainda ganho um salário. Olha que maravilha. Mas ao invés de olhar dessa forma, você olha: eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Como que eu vou fazer esse dinheiro existir na minha vida? Ah, um emprego. Eu quero um emprego, eu quero um emprego. Não! É claro que você precisa de provisão. Mas, querido, Deus quer ir além. Deus não queria só gerar um monte de zumbi, não. Deus queria gerar, era um exército. Deus queria gerar, era um povo abençoado. Percebe, querido? Que tipo de vida que você quer ter, com ou sem propósito de Deus? Porque só tem propósito aquele que tem o sopro do Espírito, querido. Percebe? Aí tem jeito sua vida financeira. Aí tem jeito seu casamento. Aí tem jeito seus filhos. Aí tem jeito a sua célula. Por que você quer sua célula? Não, porque eu quero ser líder, eu gosto de liderar. Aí você vai ver, na verdade você não é um bom líder. O que você precisa é da graça de Deus fluindo, amém? É tão melhor as nossas células quando nós reconhecemos: eu sou um péssimo líder, Senhor, eu preciso é do Senhor. Aí Deus pode se manifestar no nosso meio. Porque aí não é mais você. Agora você chamou Ele no vale de ossos secos. Está me entendendo, querido? Qual que é o seu vale de ossos secos? Onde você precisa de uma palavra de Deus. Onde você precisa que esse exército seja levantado. Percebe? Talvez é na sua vida espiritual. Você está seco. Não tem vida de Deus, não tem nada. Oh, meu Deus, eu estou seco igual esses galhos aqui. Estou seco. Não tem nada. Precisa ter uma palavra de Deus. Precisa buscar o Senhor. Senão vai permanecer seco. Senão não tem jeito de mudar. Percebe, sim ou não? Senão não tem transformação. Senão esse vale de ossos secos, que talvez é na sua vida espiritual, que você quer, na verdade, em vez de sequidão,
dons fluindo, vida de Deus fluindo, se não tiver uma palavra, se não tiver uma perseverança, não acontece. Entenda, querido. Olha o que diz no versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Viveram, puseram-se em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém? Tem a música aí? Que eu pedi? Queria que você ficasse de pé, amém, queridos? Querido, não tem segredo nenhum. O que você precisa é ter a palavra que sai da boca de Deus. Se você falar a mesma palavra que sai da boca de Deus, as coisas acontecem, querido. Do trono de Deus a vida começa a brotar. Do trono de Deus o Espírito Santo começa a se mover. Os ossos começam a se juntar. A vida começa a ser produzida. Percebe, querido? Então você precisa crer que se você está em uma crise, você crê que é um homem, uma mulher de Deus, fala, o Senhor me colocou nisso. Então agora eu vou enxergar o problema. Eu vou ver esses ossos sequíssimos. Depois que eu ver os ossos sequíssimos, eu vou falar, Senhor, Tu sabes, meu Pai, o que o Senhor quer fazer aqui? Me fala. E quando Ele te der a palavra dEle, é ela que você vai usar. E depois que você usar essa palavra, meu irmão, o Espírito de Deus vai vir, vai produzir vida, amém? As coisas vão mudar, porque você vai ter as atitudes corretas diante da crise. Nesse momento de oportunidade de ver a mão de Deus fluindo, o Senhor fazendo, é o momento de você buscá-lo, é o momento de você se concentrar nele, é o momento de você estar com ele, é o momento de você centrar nele. Senão não tem jeito, querido. Senão não tem jeito de haver mudança no seu vale de ossos secos. Por isso que o Espírito de Deus nessa noite precisa te mostrar qual é o vale. Precisa te dar uma palavra, precisa mudar essa história na sua vida em nome de Jesus, querido. Eu quero que você ore aí no seu lugar. Se você já tem uma palavra de Deus sobre o seu vale de ossos secos, então profetiza como o profeta fez. Eu quero que você declare como o profeta declarou. Eu quero que você manifesta esse poder de Deus aí sobre o seu vale de ossos secos. Começa a orar, começa a declarar a ressurreição.